Beleza, concurseiro? Voltando aqui. Galera, então já temos aqui um primeiro bloco, né? Vamos começar aqui o segundo bloco. Espero que vocês estejam aí acompanhando. O primeiro bloco eu fui ali no passo a passo e esse vai ser no ritmo. Tem momentos que eu vou dar uma acelerada, vai ter outros que eu vou dar uma segurada, eu vou ali. Mas veja, essa câmera aqui, ó, essa distância virtual aqui não quer dizer nada. Tá assistindo a aula, surgiu uma dúvida, ó, manda a pergunta ali para mim, cara. Manda ali a pergunta para mim. Às vezes a gente quando está estudando sozinho em casa, a gente tem uma dúvida. É interessante você assistir um pouco mais da aula, porque às vezes aquela dúvida é sanada na própria aula. Eu faço muito isso, às vezes eu falo um termo aqui, não digo o que é que ele significa, mas no decorrer da aula eu falo o que é que significava aquele termo e isso termina agregando no conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Galera, eu quero começar esse ponto falando sobre as normas penais em branco. O nome já é bem estranho, porque você pensa, professor, mas a lei penal não tem que ser clara, tem que descrever qual é o crime, sim. Só que existe uma exceção, porque eu tenho as normas penais, as normas penais que elas podem ser completas e elas podem ser incompletas. Elas podem ser completas porque o operador do direito, o juiz, o advogado, ele não precisa de um complemento para entender o que aquela norma quer dizer. Já eu tenho normas penais que elas são incompletas. É aí onde entra as normas penais em branco. Porque eu preciso de um complemento normativo. Eu preciso buscar em outro lugar o que é aquilo que aquela lei quer dizer. Vou dar um exemplo que você vai se ligar agora. Quando eu falo assim, na lei de drogas, quando ela fala lá, traficar drogas, importar, exportar, remeter, guardar, ter em depósito, drogas. Você para e faz, espera aí, drogas? Mas o que é droga? A lei de droga não fala o que é droga. A lei de droga, ela não diz o conceito de droga. Então, ali eu tenho um termo que é um termo penal em branco. Eu preciso de um complemento, eu tenho que buscar em outro lugar o que é droga. É por isso que existe uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária de número 344 que diz o que é droga. Essa portaria ela descreve tudo o que é considerado droga. Ah, entendi. Por exemplo, bigamia, crime previsto no Código Penal. Aí você diz, professor, mas e o que é que eu considero uma pessoa bigman? Que ela tenha 2 casamentos? Sim. Mas e o que é o casamento? O Código Penal não diz o que é o casamento. Como é que se dá o casamento? Mas eu tenho outra norma jurídica, que é o Código Civil, que explica como se dá o casamento, quais são os impedimentos do casamento, entre outras coisas. Então, eu sempre, quando eu vou buscar em outra norma, em outro lugar, em outro artigo, um conceito, eu tenho que aquele conceito é chamado de norma penal em branco. Beleza? Olha lá. Só que as normas penais, elas se dividem em branco, elas se dividem em outras. Aí vamos aprofundar agora. Olha lá. As normas penais em branco são os tipos abertos, né? Segue esse tipo aberto, são chamados de tipos abertos, que é um aberto no sentido normativo. Ou seja, eu preciso de um complemento. Elas se dividem em heterogêneas e homogêneas. Hétero é outro. Homo, mesmo. Né? Já sabe disso, não precisa nem. Só que as homogêneas, elas se dividem em homovitelinas e heterovitelinas. As heterogêneas, né, as normas penais em brancos heterogêneas, elas, como é que eu posso dizer? O complemento normativo não emana do legislador. Olha só, o complemento normativo não emana do legislador.
Como assim, professor? Veja, a lei de drogas, quem foi que criou? Congresso Nacional, certo? Legislador. Só o que significa droga foi o legislador? Foi o Congresso Nacional que diz o que é que significa droga? O que é considerado droga? Não. Quem foi isso foi o Poder Executivo, com uma portaria. Olha só, portaria não foi feita pelo Congresso Nacional. Então, quando eu tenho aqui, ó, o grande exemplo é aqui, ó, a palavra droga, na lei 11.343 de 2006, o seu complemento está numa portaria de número 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária, lá do Ministério da Saúde, que é do Poder Executivo. Então, por isso que o complemento não emana do legislador. Por isso que elas são heterogêneas. Esse é o exemplo mais clássico que existe. Todas as bancas cobram. Já as homogêneas derivam o seu complemento, deixa eu colocar o termo correto. Vou colocar aqui o termo correto, completo, né? O seu complemento emana do próprio legislador. Do próprio legislador. Ou seja, do Congresso Nacional. Veja, para você gravar, as heterogêneas não emanam do Congresso Nacional, certo? Já as homogêneas, o complemento são leis no sentido estrito. Né? Só que eu tenho as homogêneas, as homovitelinas e as heterovitelinas. A homovitelina significa dizer que está no mesmo corpo normativo. E as heterovitelinas em outro corpo normativo. Professor, tá meio embaçada ainda essa conversa nossa aqui, tá? Eu sei disso, pessoal. Eu sei disso. Eu sei que ainda tá embaçado, mas calma. Deixa eu terminar, deixa eu complementar. Fica aí, de boa. Aguarda aí, confie. Como eu disse a você, aguarde e confie. Olha só. As homogêneas, né? As normas penais em branco homogêneas, significa dizer que o complemento daquele texto vem do legislador. Vou dar um exemplo. Crimes funcionais, que está lá no Código Penal. Mas e o que é funcionário público? Crimes funcionais são aqueles crimes cometidos por funcionários públicos. Mas e o que é funcionário público? Então, o termo funcionário público é uma norma penal em branco. Quem é que traz a definição de funcionário público? O próprio legislador. Então, veja, o legislador criou crimes funcionais e o mesmo legislador trouxe a definição de funcionário público. Por isso que eu tenho normas penais em branco homovitelinas. Por quê? Os dois termos, a norma penal em branco e o seu complemento, nasceram do Congresso Nacional. Só para a gente gravar. Nasceram do Congresso Nacional. Lá no Código Penal eu tenho os crimes funcionais e lá no artigo 327 do próprio Código Penal, olha só, do mesmo corpo normativo, na mesma lei, eu tenho um complemento. Eu tenho a norma penal em branco e tenho um complemento. Ah, professor, então quer dizer que quando a norma penal em branco e o complemento dessa norma penal em branco estiver na mesma lei, eu tenho uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Por quê? O que é homovitelina? Nasceram do mesmo lugar. Então, olha só. Aqui, na homovitelina, eu tenho o quê? O conceito de funcionário público. Por quê? Porque está tudo no Código Penal. Está tudo lá no Código Penal. Está lá os crimes funcionais e o conceito de funcionário público.
Já as normas penais em branco homogêneas heterovitelinas, perceba que a homogênea elas nascem do legislador, do Congresso Nacional. Mas por que elas são heterovitelinas, professor? Porque ela está presente em outra norma legislativa, em outra lei. Professor, vou dar um exemplo. Lembra do caso da bigamia? Ela fala lá, casar 2 vezes, tal, contrair casamento. Mas o que é que significa casamento? Se você procurar no Código Penal, você não encontra o significado de casamento. O que é que significa, como é que se dá o casamento, quais são os impedimentos. Mas onde é que está? Lá no Código Civil. Ah, professor, então eu entendi. Quem foi que criou o Código Penal? Congresso Nacional. Quem foi que criou o Código Civil? Congresso Nacional. Perceba que os 2 códigos nasceram do Congresso Nacional. Mas a norma penal em branco está no Código Penal e o seu complemento está em outra lei, Código Civil. Mas os 2 nasceram do Congresso Nacional. Por isso que elas são chamadas de homovitelinas. Por quê? Perdão. São homogêneas, porque nasceram do Código do Congresso Nacional, mas são heterovitelinas. Por quê? Porque elas estão em 2 leis distintas. Beleza? Tranquilo? Respirando. Esses exemplos estão tudo no material de apoio, certo? Isso aí está tudo lá no material de apoio, só é acompanhar aí. O material de apoio está completinho, você vai lá fazer a revisão e tudo lá. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. E sabe, qualquer dúvida só é... Porque assim, ó, eu estou olhando para a câmera aqui, eu não sei se você entendeu ou não. Aí por isso que você fale comigo, se você entendeu, se você não entendeu, me dê esse feedback. Vá, me ajude. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Olha aí, vamos tratar agora do princípio da irretroatividade da lei. Agora é mais rápido, olha só. Ele fala, ó... A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tá vendo aí, ó? Ou seja, a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu. Seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que um cara cometeu um fato típico no dia 9/3, certo? De 2022, certo? 9/3 de 2022. Ele cometeu um fato. Esse fato foi o crime de furto. O crime de furto ele é punido com uma pena de 1 a 4 anos, certo? De 1 a 4 anos. Vamos imaginar que, quando foi no dia 20/3 de 2022, surgiu uma lei nova. Só que agora essa lei nova aumentou a pena do furto para 2 a 8 anos. Pensa comigo. Olha só como é simples. Essa lei nova, ela vai retroagir para alcançar um fato lá no passado e, de certa forma, prejudicar o cara? De jeito nenhum. Ela não pode, porque ela vai prejudicar. É uma lei prejudicial. É uma novatio legis. Impégios, ou seja, para prejudicar. Ela não pode retroagir. Ela não vai poder retroagir, certo? Ela não pode retroagir. Agora, deixa eu só corrigir aqui a situação. Vamos imaginar aqui que não foi isso que aconteceu, certo? Não foi isso que aconteceu. A lei nova, vou botar até de outra cor, chegou agora e disse que é de 2 meses a 6 meses. Olha só, o furto antes era de 1 a 4 anos, passou para 2 a 6 meses. Pensa comigo, essa lei nova vai retroagir para alcançar um fato lá no passado para benefício do réu? Claro, isso pode. Ficou claro, galera? É bem tranquilo. É bem suave esse conceito de norma penal. Ela pode retroagir? Pode. A regra é que a lei penal não retroage. A lei penal ela não pode retroagir. Essa é a regra. Salvo para beneficiar o réu. Beleza? Princípio da insignificância. Despenca em concurso o princípio da
insignificância. Galera, vou botar aqui uma historinha e eu quero que vocês... Primeiro eu vou conversar aqui com vocês. Lembre-se que o curso é de 0 a 100, então eu vou precisar trazer você para a realidade. Veja só para a gente ter uma ideia aqui. O crime, como a doutrina majoritária, ele divide o crime em 3. Fato típico, ilícito e culpável. Certo? Para existir crime, eu preciso ter esses 3 complementos, esses 3 substratos. Certo? Só que aqui no fato típico, eu tenho uma coisa chamada de tipicidade. O que é a tipicidade? É eu pegar a situação na vida real, no caso concreto, e fazer a subsunção, ou seja, a correlação com a lei penal. Vou dar um exemplo. Código Penal, artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ou seja, se eu subtrair uma coisa de outra pessoa para mim ou para outra pessoa, eu tenho o crime de furto. Beleza? Vamos pensar em 2 situações. Eu chego em uma padaria, estou com fome, não tenho dinheiro para comprar pão e furto um pão. Um pão. Em outra situação, eu furto de uma empresa que eu trabalho R$1 milhão. Para a lei, existe diferença? Furtar um pão e R$1 milhão? Para a lei não existe. Para a tipicidade não existe, porque os 2 fatos, eu fiz o quê? Subtrair coisa alheia móvel, um pão e R$1 milhão, para mim. Para a lei não existe diferença. Eu vou ser punido com uma pena de 1 a 4 anos, independente se fosse um pão ou R$1 milhão. Se eu furtar um relógio ou R$1 milhão. Se eu furtar um todinho e R$1 milhão, não vai fazer diferença nenhuma para a lei. Mas na prática, isso vai fazer diferença. Porque essa tipicidade, ela se divide em 2. Depois eu anoto tudo isso. Essa tipicidade, ela se divide em 2, chamada de tipicidade material e tipicidade formal. Formal é aquela tipicidade que está na lei. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Houve tipicidade? Houve, mas houve a formal. Mas houve a material? Não. Por quê? Porque eu vou ter que observar a matéria, o substrato, a lesão ao bem jurídico. Porque entenda que o crime de furto ele foi criado para proteger o patrimônio, a lesão jurídica ao patrimônio. Eu pergunto a você, houve efetiva lesão a um patrimônio de um dono de uma padaria furtar um pão? O cara vai quebrar porque furtaram um pão do cara? Não. Mas em uma empresa que tem furtado R$1 milhão, vai haver uma lesão jurídica significante. Olha a palavra. Vai haver uma lesão jurídica significante. Então, peraí, professor. Então, é por isso que o pão, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque a lesão jurídica foi reduzida. Houve um reduzido grau de reprovabilidade. Quem danado vai condenar um cara que furtou um pão para matar a fome? Você condenaria um cara? Você repreenderia um cara? Eu acredito que se você visse uma situação dessa, você dava mais do que um pão para o cara. Você comprava o pão do cara, pagava o pão. Entenderam? Então, o princípio da insignificância, ele é uma criação doutrinária, né? Lá da Zaffaroni, lá argentino, que traz essa ideia. Só que para os tribunais aqui no Brasil aplicar o princípio da insignificância, ele tem vetores. Ele tem vetores chamados de vetores valorativos. Eu preciso trazer no caso concreto e preciso aplicar esses vetores para saber se esse princípio da insignificância vai ser aplicado no caso concreto. Então funciona assim. O princípio da insignificância, eu tenho o crime. O crime ele é dividido em fato típico
A gente vai estudar isso, viu, pessoal? Ilicitude e culpabilidade. E culpabilidade. O fato típico, galera, ele se divide em 4 substratos. Sério, professor? Sério, galera, é muita coisa. O fato típico, ele se divide em conduta, resultado, conduta, resultado, nexo causal. Vai estudar tudo isso. Não se preocupe. E, por último, tipicidade. E é aquela ligação entre a norma penal e o que acontece na vida real. Só que essa tipicidade ela se divide em 2. Tipicidade formal e tipicidade material. Essa tipicidade formal, galerinha, é aquela que é prevista na lei. Essa daqui não vê distinção entre furtar um pão, é a mesma coisa de furtar 1 milhão. É a mesma coisa, igual. É igual. É igual. Já na material, eu vou observar o caso concreto. O que foi furtado? Eu vou ter que observar a lesão ao bem jurídico. Eu tenho que observar a lesão ao bem jurídico. Se realmente houve lesão ao bem jurídico. Então, professor, então quer dizer que o princípio da insignificância, ele exclui, despenca em concurso, a tipicidade, ele exclui a tipicidade material. Perfeito? De boa? Só que, galera, não é só olhar o caso concreto e aplicar. Não. O STF ele trouxe vetores. Ele trouxe requisitos onde eu tenho que observar para saber se vai poder ser aplicado o princípio da insignificância. E acompanhe comigo a equação. Olha lá. Os requisitos eu tenho que fazer primeiro uma distinção. Eu tenho aqui os requisitos chamados de requisitos objetivos e tenho os requisitos subjetivos. Requisitos objetivos é que eu vou olhar em todos os casos. Já nos requisitos subjetivos eu vou ter que olhar a pessoa, sujeito. Por isso que é esse termo subjetivo. Só que tem um detalhe. São 4 requisitos objetivos, que eu memorizo com a palavra Mari. Só é lembrado, quem conhece alguma Mariane ou Mariana, só é lembrado da Mari. O que é isso, professor? Mínima ofensividade da conduta, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, reduzido ou reduzidíssimo, reduzido grau de reprovabilidade e insignificância, inexpressividade da lesão jurídica, da lesão ao bem jurídico. Ao bem jurídico. Eu tenho aí esses 4 requisitos objetivos que eu memorizo pela palavra Mari. Aí você chega para mim e diz assim, professor, qual o conceito de cada um desses? Cara, nem o STF sabe dizer o conceito. E perceba que todos eles são bem parecidos. O STF não definiu. Na ementa do julgamento da aplicação do princípio da insignificância, o STF não definiu. Ele só trouxe. Mas perceba que no caso concreto tem como eu verificar. Pensa comigo, no furto de um pão, tem ofensividade da conduta? Foi ofensivo o cara furtar um pão para matar a fome? Claro que não.
Houve ausência de periculosidade, o cara ameaçou alguém, o cara prometeu, puxou arma. Não, não teve periculosidade. Reprovabilidade reduzida. Você reprova o cara que furtar um pão para matar a fome? Claro que não. Inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, insignificância da lesão jurídica. Pensa comigo, a padaria vai quebrar por conta de um pão? Claro que não. Então, esses são os requisitos objetivos que eu tenho que observar para a aplicação do princípio da insignificância. Mas não é só isso, meu povo. Eu preciso ainda alinhar esses requisitos objetivos com os requisitos subjetivos. Olha aí, eu tenho que ver a condição pessoal do agente. Ou seja, primeira condição pessoal do agente é a reincidência. Reincidência. Como regra, eu não aplico o princípio da insignificância para as pessoas reincidentes. Isso como regra. Apesar do STF já ter aplicado como exceção. STF já aplicou. Por isso que isso aqui vai ficar uma situação nebulosa. Porque se o cara for reincidente, ou seja, já cometeu crimes anteriores, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Isso como regra. Isso como regra. Recentemente eu estava vendo uma situação que uma mulher ela tinha furtado chocolate, né? Acho que foi um miojo, foi chocolate, ou foi um suco, foi alguma coisa para comer. Alguma coisa para comer. Cara, tem um detalhe. Nessa situação, ela já era reincidente. Ela já tinha cometido outros furtos de menor importância. Mas mesmo assim se aplicou o princípio. Por quê? Porque a reincidência foi específica. A reincidência foi porque ela praticou furtos de menores montas lá no passado, um furto pequeno. Existe um projeto de lei para descriminalizar o furto famélico, que é exatamente fazer, porque entenda que o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial. O legislador ele quer tornar o furto famélico como um fato atípico. Se você furtar, aplicando essa situação que a gente acabou de ver, você não vai ser condenado, porque você furtou para matar a fome. E entenda que o furto famélico, ele se encaixa, depois a gente vai estudar isso, ele se encaixa como se fosse um tipo de um excludente de ilicitude. Porque eu estou cometendo um fato típico, ilícito, mas para salvar a minha vida. Para salvar a minha vida, essa é a ideia. Entendeu? É o que a gente chama de estado de necessidade. Eu estou praticando um ilícito para o quê? Para salvar a minha vida, salvar a vida do meu filho, da minha filha, sei lá. Então, nessa situação aqui, eu tenho que observar a condição pessoal do agente na situação de reincidência. Outra situação também já foi verificado, que é a situação do servidor público, que eu não aplico na situação de servidor público, né? Que é do militar, né? Do militar. E foi uma situação de servidor público militar. Eu não apliquei. Isso aqui foi uma situação de um sargento, mas já teve exceções, que o servidor público já teve, que foi a situação de um sargento que furtou um fogão no valor, na época, de R$400. Já houve a aplicação, o STF aplicou. Ah, professor, mas então como aqui tem divergência, as bancas elas não aprofundam tanto. Exato. Como tem uma divergência, a banca tem que deixar bem claro. Porque, veja, que eu tenho situações que já aplicou, o STF já aplicou. Já teve situações que desse sargento aí, que ele furtou um fogão de R$400 e foi aplicado o princípio da insignificância nessa situação do funcionário público militar aqui. Mas foi exceção. Veja que como regra, aí a banca vai ter que especificar. Como regra, ela vai dizer. Beleza? Ela vai ter que dizer. Show de bola? Nas resoluções de questões eu tento buscar questões que abordam nesse sentido aqui, para a gente poder praticar. Beleza? Não se preocupe. E qual é o outro requisito subjetivo, professor? Olha aí, condições pessoais da vítima. Veja, se a vítima for pobre, vamos colocar aqui, condição pessoal da vítima, né? Vamos colocar aqui entre aspas, pobre.
eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Como assim, professor? Não entendi. Vocês vão entender agora. Olha só. Vamos imaginar que eu furtei uma bicicleta de um cara. Bicicleta valendo R$50. Cara, a bicicleta só tinha ferrugem, não tinha freio, pneu careca. Bicicleta, se o cara montar na bicicleta, corria o risco de pegar tétano. Cara, eu furtei essa bicicleta, o valor de R$40, R$30. Bicicleta só rodava, só Deus sabe como ela estava rodando. Só que tem um detalhe. De cara, eu podia aplicar o princípio da insignificância, mas tem um problema. Essa bicicleta era o único meio de transporte que esse cidadão tinha. Era o único meio que ele tinha para ir para o trabalho. Você acha que vai ser aplicado? Houve uma lesão jurídica? Foi inexpressiva a lesão jurídica a esse patrimônio dessa pessoa? Claro que não. Claro que não. Porque ela era o único bem que ela tinha para ser transportada para o trabalho, cara. Então, eu não aplico o princípio da insignificância. Por isso que eu tenho que observar também a condição pessoal da vítima. Vou dar outro exemplo, só para a gente seguir. Pensa comigo. Eu furtar um porta-retrato de uma casa. Porta-retrato. Você vai olhar, professor, caberia princípio da insignificância. Mas peraí. Essa era a única foto que essa senhora tinha do seu falecido marido. E aí? E aí? Entendeu? Era a única foto do seu falecido marido. Você acha que o que é que ia acontecer? Claro que eu não aplico o princípio da insignificância. Sacou? De boa, galera. Vamos agora ver o que despenque concurso. Isso aqui agora ficou fácil. O que despenque concurso é quais crimes que cabem e quais crimes que não cabem o princípio da insignificância. Acompanha aí. Crimes que não cabem princípio da insignificância. Contra a administração pública. Lembrando que já houve uma exceção. Onde eu apliquei o princípio. E o STJ tem uma súmula 599 que diz, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Não aplico ao crime de contrabando. Cuidado, no crime de descaminho, contrabando é diferente do crime de descaminho. É diferente, certo? É diferente. Contrabando é diferente do crime de descaminho. Daqui a pouco eu volto aqui. Moeda falsa, eu não aplico. Crimes ambientais, eu também não aplico, mas já há divergência porque já aplicou numa situação de um pescador que pescou na época do defeso, certo? Crimes tributários acima de R$20 mil, aqui eu englobo o descaminho, certo? Descaminho é quando eu não pago imposto, ou seja, é um crime tributário. Então, se for acima, esse descaminho, se for acima de R$20 mil, eu não aplico. Se for abaixo, eu aplico. Não aplico nos crimes de violência doméstica. Envolvendo violência doméstica, eu não aplico o princípio da insignificância. E no crimes da lei de drogas como regra. Só que o STF já aplicou no caso de um cara que estava portando, no caso de porte de droga, de 6 gramas. No caso de porte de drogas, de 6 gramas. Beleza? De boa? Tranquilinho? Olha aí, para a gente praticar. O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas, causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela súmula 599, em relação aos crimes contra a administração pública, tá vendo? A banca, nessa situação, foi um concurso para juiz, 2019, a banca, ela alinhou a súmula a qual crime que ela se refere. Olha, um de defensor público. O princípio da insignificância ou da bagatela, que é o outro nome, exclui o quê? Olha só, coisa simples. Tipicidade material. Professor, concurso defensor público, sim, mas foi para estagiário, facinho. Beleza? Tranquilo? De boa, na nossa resolução de questões, a gente trabalha mais. Tranquilo? Até o próximo bloco. Valeu, galera.